Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos resolver o exame de Matemática 2018 UP. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Eu desejo uma boa concentração. Começando do exercício 1, diz que 3 camisas e 5 gravatas custam 4.600 meticais. Então vamos considerar camisas como sendo o valor de X e gravata o valor de Y. Então, para 1, nós temos o X, que representa a quantidade de camisas, e temos o Y, que representa a quantidade de gravatas. Vamos dizer que temos 3 camisas e 5 gravatas. Então, temos o 3 camisas, que é X, mais 5Y, que custa um total de 4.600 meticais. E depois, dizem que 2 camisas e 3 gravatas custam 3.000. Então, temos 2 camisas, 2 vezes o X, mais 3 gravatas, 3 vezes o Y, será igual a 3.000. 5 camisas e 7 gravatas custam quanto? Então, teremos o quanto? Estamos a dizer que temos 5 camisas mais 7 gravatas. Quanto é que custa? O valor final. Então, para tal, se nós formos a ver, temos aqui o sistema de equação. Em que nesse sistema de equação, nós temos o 3x mais 5y será igual a 4.600. Depois temos o 2x mais 3y, que será igual a 3.000. Aqui, podem usar qualquer método ao vosso critério, que pode ser método de adição, assim como método de substituição. Então, mas o mais fácil é usar o método de adição. Como é que funciona esse método? Se nós formos a ver aqui, nós temos o valor de 3x e temos 3x mais 5y igual a 4.600 e depois temos 2x mais 3y igual a 3.000. Eu posso procurar dois números de MMC em que eu multiplicar. Vou ter aqui dois valores idênticos, mas que sejam simétricos. Então daqui eu posso colocar aqui o menos 3 e posso colocar aqui o 2. Então, multiplico isso aqui por 2 e multiplico aqui por menos 3. Por que aqui eu coloco menos 3? Porque menos 3 vezes 2 dá menos 6 e 2 vezes 3 dá 6. Então, essa parte vai permitir simplificar. Este valor multiplica tanto este valor, assim como 5y, assim como 4.600. E é válido também para o menos 3. Então, daqui, fico com 6x mais 10y será igual a 2 vezes 4.600. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 4 dá 8, mais 1 dá 9.200. Esta parte aqui fico com menos 6x, depois fico com menos 9y, será igual a menos 9.000. Daí que, se eu for a ver, tenho 6x e menos 6x. É simétrico, posso simplificar. Então, daqui fico com 10y menos 9y será igual a 9.200 menos 9.000. Então, daqui fico com y será igual. Tenho aqui 9.200 menos 9.000. Isto aqui será igual a 200. Então, este aqui será o valor do quê? De y. Tendo o valor de y, já posso determinar o meu valor de x posso usar esta expressão assim como outra expressão, dependendo do meu critério. Então aqui se eu fico com a expressão de 2x mais 3y igual a 3.000, vou ficar com 2x mais 3 vezes 200 será igual a 3.000. Fico com 2x mais isto aqui, ficamos com 600 será igual a 3.000. Positivo para cá fica negativo. Então daí fico com 2x será igual a 3.000 menos 600 e 2x será igual, não, isso aqui dá 2.400. Então 2.400, então x será igual a 2.400 dividido por 2, x será igual a, isso aqui vai ficar com 12, fico com 1.200. Então já tenho o valor do que é do x e tenho o meu valor de y. Tendo esse valor aqui, ele vai substituir na minha expressão
de 5x mais 5y, 7y, que representa o valor de camisa e de gravata. Então aqui fico com 5 vezes o 1200 mais 7 vezes o 200. Então daqui posso ficar com 0, 10 vai 1, 5, 6.000 mais 14 mil, ou seja, mais 1.400. Então isto aqui dá 7.400. Então o significado do custo total é de 7.400 meticais, que ficamos aqui com a alternativa B. Para o exercício 2, diz que num campo de futebol o comprimento excede a largura. Então nós sabemos que um campo de futebol é uma figura de um retângulo. Aqui nós temos aqui o campo de futebol, que está mais ou menos assim. Não que esteja bonito, mas está mais ou menos assim. Então diz aqui um campo de futebol, o comprimento excede a largura em 50 centímetros. Ou seja, nós temos aqui a largura e temos o comprimento. Então dizer que este comprimento excede 50 centímetros da largura. Significa o quê? Que o comprimento é igual à largura mais 50 centímetros. E dizem que o perímetro do meio campo é de 2.230 centímetros. Então aqui podemos dividir essa parte do meio campo e nós aqui achamos o perímetro do meio campo, que dizem que é de 230 centímetros. Então aqui pedem as dimensões do campo de futebol são. Então aqui nós temos esta parte aqui que vai formar figura, vamos considerar um quadrado, em que se aqui o comprimento é igual a largura mais 50 centímetros, significa que ao dividir por metade fico aqui com C sobre 2, assim que também como C sobre 2, porque a metade, os lados não vão mudar, então fico com o lado direto. Não, eu sei que o perímetro é igual a lado mais lado, que este lado mais este lado, mais C2 mais C2. Por quê? Porque se nós estamos a considerar o perímetro do meio campo, este ponto, fico com C2 aqui, lado aqui, este lado é igual a este lado desse ponto. Então logo o perímetro será igual a 2 vezes o lado mais 2 vezes o C sobre 2. Daí que eu posso simplificar isto com isso, e o meu valor de perímetro é de 230, que será igual a 2 vezes a largura, mais o comprimento. Só que o comprimento diz que, ou seja, dizem que o comprimento é igual à largura mais 50 centímetros. Então posso ficar com 230, será igual a 2 vezes largura mais L mais 50. Positivo, passa para cá, fica negativo. E 2L mais L dá 3L, que será igual a 230 menos 50. Então 3L, que vai ser igual, a diferença desses dois dá 180. Então, uma vez está a multiplicar, quando passa para cá, passa a dividir. Então, o lado será igual a 180 dividido por 3 e o lado será igual a 60 centímetros. Tendo já o valor do lado, é muito fácil já determinar o valor do quê? Do comprimento. Por quê? Sabemos que o comprimento é igual a lado mais 50 centímetros. Logo, o comprimento será igual a 60 mais 50, que o comprimento será igual a 110 centímetros. Então, o significado que as dimensões é de 60 e 110. Então, tendo esses valores aqui, ficamos com a alternativa A. 3. A racionalização da expressão. Nós temos essa expressão de y sobre x elevado a menos 1 sobre 2 mais x sobre y elevado a menos 1 sobre 2 sobre y sobre x elevado a menos 1 sobre 2 mais, ou seja, menos x sobre y elevado a menos 1 sobre 2. Não, aqui tu tens que conhecer algumas propriedades básicas no sentido do quê? Imaginemos que se eu tenho a sobre b elevado a menos c. Essa expressão diz o quê? Quando eu levo o denominador passa para o numerador e o numerador passa para o denominador, esta parte aqui do sinal negativo transforma-se em um sinal positivo. Então, significa que isso aqui pode ser igual a b sobre a elevado a c. Então, nós temos essa primeira propriedade.
Eu estou a usar essa propriedade por quê? Porque aqui, se nós formos a ver, temos sinal negativo. E a regra do Sol também. Se eu tenho A elevado a B sobre C, se eu uso o sistema de Sol, isto aqui transforma essa expressão numa raiz. Por quê? O que está a queimar entre o B e o A? Se eu for observar, o que está a queimar é o B, o A está na sombra. Então, ou seja, o C está na sombra. Então, neste ponto, o C tem que queimar e o B vai para a sombra. Isto aqui fica a raiz de C de A por B. Então, se eu fixar esta teoria, essa maneira de ver, não vai esquecer mais. Porque se eu quero ser da raiz para a parte do expoente, posso fazer a mesma coisa. O que está a queimar aqui quando eu coloco o Sol deste lado? É o C e o B está na sombra. Então, o C, o B, ou seja, é o C que está a queimar e o B está na sombra. Então, o B tem que queimar e o C vai para a sombra. Então, são essas propriedades que nós vamos aplicar aqui. Primeiro, já sabemos, quando eu levo o denominador para o numerador e o numerador para o denominador, transforma o sinal negativo para positivo. Então, logo aqui, ficamos com x sobre y. Então, posso distribuir aqui, ficar com 1 sobre 2, 1 sobre 2, mais y, 1 sobre 2, sobre x, 1 sobre 2. Eu distribuí porque me permite este valor. Se eu fico com b sobre a elevado a c, significa que eu posso ficar com b elevado a c, assim como a elevado a c. Só mantemos a evidência apenas o expoente para nós conseguirmos, ou seja, só mantemos a evidência a parte do expoente porque tenho b elevado a c sobre a elevado a c. Também uma coisa que aconteceu aqui. E aqui também vou ficar com x elevado a 1 sobre 2 sobre y elevado a 1 sobre 2 menos y 1 sobre 2 sobre x 1 sobre 2. Então, neste ponto, eu posso dizer que isto aqui fica usando a regra do Sol. Isso aqui transforma-se numa raiz. Então, fico com raiz de x sobre raiz de y mais raiz de y sobre raiz de x, isso daqui sobre raiz de x sobre raiz de y menos raiz de y sobre raiz de x. Daí que eu posso calcular aqui mesmo se de raiz quadrada de x, também aqui de raiz quadrada de y. Também aqui eu posso calcular raiz quadrada de x e raiz quadrada de y. Uma das coisas, quando eu tenho raiz de a vezes raiz de a, isto aqui será igual a raiz de a ao quadrado. Simplifico isto e resto com o quê? Com a. Então aqui vai acontecer nesses pontos. Este MC multiplica o numerador assim como o denominador, assim como vale para essas outras expressões. Então, se eu tenho aqui raiz quadrada de x, raiz quadrada de x, vou ficar com raiz de x ao quadrado, mais essa parte aqui, raiz quadrada de y ao quadrado, vou manter o mesmo denominador. O mesmo denominador, ter aí raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de y. Sobre, mesma coisa aqui, raiz de x ao quadrado menos raiz de y ao quadrado. MMC, isto multiplica aqui também. Isto multiplica aqui, multiplica este ponto. Então, sobre raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de y. Simplifico isto, também aqui posso simplificar, também simplifico. Daí fico com o quê? X mais y sobre raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de y. Isso tudo sobre x menos y, eu Cristo, sobre raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de y. Uma propriedade básica. Quando eu tenho a sobre b, que divide o c sobre d, se mantém-se a primeira fração, o inverso da segunda transforma a divisão para multiplicação. Daí que fica com a sobre b vezes d sobre o c. Então, o que vai acontecer aqui? Esta divisão aqui é a divisão da fração, né? Então, tendo essa divisão da fração, significa que eu posso ficar com x mais y sobre raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de y, que divide o x menos y sobre raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de y. Então, aqui, temos o quê? Mantemos a primeira fração, o inverso da segunda transforma a divisão para a multiplicação. Daí ficamos com x mais y sobre raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de y vezes raiz quadrada de x
vezes raiz quadrada de y sobre x menos y. Simplifico isto e daqui fico com x mais y sobre x menos o y. Então, temos esta expressão final. Então, se nós formos a ver ou procurar, aqui temos o denominador x menos y é a alternativa D. Então, para o exercício 4, diz a simplificação da expressão. Tenho x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, para simplificar essa expressão não é muito difícil. É só gostar de flutuar um pouco. X ao quadrado mais x mais 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, para essa expressão, o que nós podemos saber aqui? Veja que nós temos aqui uma equação quadrática, uma equação de terceiro grau, que é um polinômio. Então, com este polinômio, ou seja, com a equação quadrática, pode me ajudar a decifrar a parte do polinômio. Por quê? No polinômio, primeiro eu posso calcular o valor de resto e reduzir para ter uma expressão quadrática, só que isso é muito demorado. Então, posso procurar dois números em que, ao multiplicar, vão dar x e que a sua soma dá o quê? Dá 2. Ou seja, o produto, sabemos que temos o produto e temos o que? A soma. Quando é produto, é C sobre A e a soma é de menos B sobre A. Então, aqui eu posso dizer que tenho A, B e C. Então, fico 1 sobre 1, que é igual a 1. E que a soma teria aqui menos o B2, 2 sobre 1, que é igual a menos o 2. Só que aqui o valor é positivo, né, neste ponto. Então, quais são os dois números em que o produto, ou seja, a multiplicação dá 1 e que a soma vai dar 2? Sabemos que é 1 e 1. Então, logo aqui, fico com x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 sobre x mais 1 vezes x mais 1. Mas também, se você quiser, pode calcular o delta, depois colocar x1 e x2. Só que é muito demorado. Então, o que me ajuda com isso aqui? Aqui eu já posso começar já a olhar depois a ter um olho grande. Por quê? Porque no meu denominador tem uma parte em que eu tenho x mais 1. Significa que uma parte também aqui tenho x mais 1 no numerador e outra parte da expressão há de restar esta expressão aqui. X mais 1 vezes x mais 1. Como? X vezes x ao quadrado dá x ao cubo. X vezes 1 dá x. E 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. Então daqui eu posso simplificar essas expressões. Fico aqui com x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1. Logo, minha expressão simplificada, tenho x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1. Tenho esta expressão. Ou seja, a alternativa A. As soluções da equação. Então, nós temos esta equação aqui. Tenho 1 sobre 4 menos x menos 1 sobre 2x, 2 mais x, que é igual a 1 sobre 4. Então, nesta expressão, também não é muito puxado. Só que uma ideia, antes nós podemos calcular o domínio dessa expressão. Ao analisar a parte do domínio, é no sentido de que quais são os valores de x que devem ser diferentes para que o denominador não seja nulo. Então, para tal, que eu posso dizer tipo 4 menos x diferente de 0 e 2 mais x diferente do que de 0. Então, menos x será diferente de menos 4 e x será diferente de menos 2. Então, este 2 passou para cá, ficou negativo. O 4 também passou para lá, ficou negativo. Então, daqui fico com x que seja diferente de 4 e o x seja diferente de menos 2. Então, se pedissem o domínio dessa expressão, era só dizer que o x pertence a R, mas tem que ser diferente de menos 2 e de 4. Por quê? Porque essas aqui são expressões que anulam para o denominador. Ou seja, nossas soluções não podem ser o menos 2 e o 4. Então, daqui, nós temos nossa expressão. Então, com essa expressão aqui, o primeiro passo que nós podemos fazer é calcular o MC para ter o mesmo denominador. Então, sendo assim, teremos aqui de 2 mais x e aqui de 4 menos o x. Então, esse 2 mais x multiplica o numerador e o denominador, assim como o 4 menos o x multiplica o numerador e o denominador. Então, daqui fica com 2 mais x menos 4 menos o x sobre 4 menos o x vezes 2 mais o x, que será igual a 1 sobre 4. Então, só fiz isso aqui é para manter o mesmo denominador em evidência, porque tem esse denominador que é igual a esse denominador, visão que eu coloquei logo aqui em evidência. Então, fico com 2 mais x
é menos 4 mais x sobre 4 vezes o 2 dá 8 e 4 vezes o x dá mais 8x. Aqui menos x vezes o 2 fica menos 2x, menos x vezes menos x vezes mais x, menos x ao quadrado. Isto aqui será igual a 1 sobre 4. Então aqui ficamos com 2 menos 4, fico com menos 2 e o x mais 2x. Sobre, aqui no denominador, fico com 8 mais 6x menos x ao quadrado, que vai ser igual a 1 sobre 4. Então, dando continuidade para este exercício, ficamos com menos 2 mais 2x sobre 8 mais 6x menos x ao quadrado igual a 1 sobre 4. Daí que aqui eu posso fazer por os extremos. Que eu posso ficar com isto, passa a ser isto. Então aqui fico com 8 mais 6x menos x ao quadrado será igual a 4 vezes menos 2 mais 2x. Então aqui fico com menos x ao quadrado mais 6x mais 8 vai ser igual a 4 vezes o 2 dá menos 8, 4 vezes o 2 dá mais 8x. Essa toda parte aqui isto aqui é negativo, passa para cá ficar positivo, positivo passa a ficar negativo. Então fico com menos x ao quadrado mais 6x menos 8x mais 8 será igual a 0. Então aqui fico com menos x ao quadrado, 6 menos 8 dá menos 2x mais 16 será igual a 0. Então tendo essa expressão, posso calcular o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então na parte de delta você pode usar a ideia de produto, por dois números em que eu multiplicar vão dar 16 e que a sua diferença tudo mais vai dar o quê? 2. Só que aqui existe uma coisa, esse processo é muito demorado. Então, se é muito demorado o processo, tu podes procurar a ideia mais fácil de calcular delta, só que tens que ser muito rápido no cálculo do que é de delta. Então, há uma coisa aqui, verificando essa parte, tenho 4 vezes 4 dá 8, o 4 vezes dá 4 aqui. Então, se é 4 neste ponto, aqui é 2, aqui, não mudou muita coisa, mas não é perigo. 2 aqui, também que eu vou substituir por 2, também que eu tenho 2, e aqui fico com 2, menos 8, dá menos o 6 neste ponto. Então, sendo assim, tenho delta ser igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes 16. Então, o delta será igual a 36, menos fico com mais, e 4 vezes 16 dá 64. Logo, o delta é igual a 100. Tendo este valor de delta, podemos dar o valor de x1 e x2, que será igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, de 2 vezes o a. Então, o x1 será igual. O valor de b é menos 6, com este menos fico com 6 positivo, mais raiz quadrada de 100, dividido por 2 vezes o menos o 1. Então, daqui fico com 6 mais 10 dividido por menos 2. x1 será igual a 16 dividido por menos 2, que essa parte será igual a menos 8. Então, para o x2 será igual a 6 menos raiz quadrada de 100 sobre 2 vezes menos 1. Este menos por cada forma mais ou menos. Então, aqui fico com 6 menos o 10 sobre menos 2. Então, x2 será igual a 6 menos o 10 dá menos 4 sobre menos 2 será igual a 2. Então, nossa solução é esta aqui. Tenho menos 8 ou 2. Esta aqui é a nossa solução desta nossa equação. Então, aqui se for a ver, não se confunde. Aqui, por exemplo, a linha B tem menos 2 e 2. Isto aqui não é a solução. A solução é esta aqui. Menos 8 ou 2. Então, passamos para o exercício 6. Para o exercício 6, diz que a solução da equação é log de 1 sobre 2 de x ao quadrado de menos x menor que log de 1 sobre 2 de menos 2. Então, sempre quando tu tens uma expressão logarítmica, a ideia, antes de tudo, é de calcular ou passar sempre pelo domínio. Então, primeiramente, tens que definir o domínio. Então, temos log de 1 sobre 2 de x ao quadrado menos 6 menor que log de 1 sobre 2
de menos x. Não se esqueçam, a primeira dica, antes de tudo, quando tu encontras esse tipo de expressão, é de calcular o domínio. Então, para o domínio da função, por exemplo, se pedissem o domínio da função, antes de tudo, é que a condição deste tipo de domínio de logaritmo é que esta parte aqui tem que ser maior que zero. Então, fico aqui com x ao quadrado menos o 6, que tem que ser maior que zero. E essa parte aqui também tem o menos x, significa que eu fico com menos x, tem que ser maior que zero. Então, aqui a condição é, fico com x ao quadrado menos 6 tem que ser maior que zero. E uma vez que o está negativo está no x, significa que eu fico com x menor que zero, porque é somente trocar, ou seja, multiplicar aqui por menos 1, menos fico com mais, e esse negativo influencia aqui nesse sinal maior para se transformar em menor. E outra parte, aqui, não se confunda, é somente pegar x ao quadrado menos o 6 e igualar a zero. Negativo passa para cá, fica positivo. Então, fico com x ao quadrado será igual a 6, e o x será igual a raiz quadrada de 6, e o x será igual a mais ou menos o 6. Então, veja aqui, isto aqui é uma equação quadrática, então, mas incompleta. Então, nosso domínio aqui, primeiro, vamos dizer que temos raiz aqui, menos raiz quadrada de 6 e tenho raiz quadrada de 6. Só que o que acontece nesses pontos? Primeiro, estão a dizer que essa expressão é maior que zero. Então, se é maior que zero, significa que a parábola é virada para cima e que também porque o valor de A é positivo. Então, significa que o nosso domínio vamos analisar nesses pontos. E é o ponto que nos interessa, a parte do domínio, a parte positiva do gráfico. Esta parte é a parte negativa. Então, isso significa o quê? Que nós temos valores que vêm de menos infinito até menos 1 até menos raiz quadrada de 6 e valores que partem de raiz quadrada de 6 até o mais infinito. Se for a ver aqui é maior que zero. Se é maior que zero significa que nós temos intervalos abertos. Então aqui temos menos raiz quadrada de 6 e aqui tenho mais raiz quadrada de 6. Então valores que saem daqui para lá, domínio que pertence a esse ponto, no intervalo aberto, e aqui tenho valores que vão para lá, também aqui no intervalo aberto. Então nesse ponto, veja que também nós temos o domínio nesse ponto, vamos dizer que o x é menor que zero. Então se o x é menor que zero, tenho o ponto zero aqui referencial aqui. Todos os valores também que sejam menores que zero neste ponto. Também vou representar a parte do domínio. Então, tendo este ponto, a parte que conta mais, por exemplo, quando for a comparar este aqui, é essa parte aqui de menos raiz quadrada de 6. Só que, o que acontece? Nós temos, na nossa expressão, o valor da base. O valor da base aqui é 1 sobre 2. Normalmente, a base tem que estar mesmo exatamente neste intervalo, de 0, maior que 0, mas tem que ser menor que 1. Então, sendo assim, já nós podemos calcular a nossa expressão. Por quê? Porque, primeiramente, nós analisamos a parte do domínio. Sendo assim, fico com x ao quadrado menos 6 menor que menos o x. Então, aqui esse valor é negativo, quando você cá fica positivo. Só que nós analisamos uma coisa. A base tem que estar nesse intervalo de 0 até 1. Se a base está nesse intervalo de 0 até 1, esta condição aqui significa que ficamos com x ao quadrado mais x menos o 6, que seja maior que o quê? Que 0, de acordo com as nossas condições. Então, daqui eu posso calcular o meu delta, que é muito mais rápido, ou pode procurar dois números em que ao multiplicar vão dar 6 e que a soma a diferença onde dar 1. Nós sabemos que esses números aí é menos o 3 e o 2. Então, com esses números aí nós podemos achar a solução. Mas também podemos verificar isso aí no delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, delta será igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o menos o 6. O delta será igual a 1, menos ficamos com mais, 24. E o delta será igual a 25. A ideia sempre é procurar as ideias mais rápidas ou mais fáceis, mas também, se acha que é muito difícil, vale a pena você seguir a sequência para não se perder. Porque aqui eu ia pedir a soma de menos b sobre c e o produto de c sobre a. Mas depois vamos verificar com essa forma. Então aqui fica com x1 e 2, que será igual a menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, de 2 vezes o a. Então já sabemos que para o x1 será igual, o valor de b é 1. Com esse menos, ficamos com menos 1.
mais raiz quadrada de 25 de 2 vezes o 1. Então, aqui fica com menos 1 mais 5 sobre o 2. Então, x1 será igual a 4 sobre 2, que será igual a 2. Então, o x2 será igual a menos 1 menos raiz quadrada de 25 de 2 vezes o 1. Então, para o x2 será igual a menos 1 menos 5 sobre 2, que será menos 6 sobre 2, para o x2, que será igual a menos o 3. Então, nós temos essa solução. Verificamos como nesse ponto. Aqui estamos a dizer que a soma dos produtos tem que ser igual a menos b sobre o a. O valor de b aqui é 1. Então, fico com menos 1 sobre 1. E que o produto fica com menos 6 sobre 1, que será igual a menos 6. Então, temos por dois números em que o seu produto vai dar menos 6. E que essa soma também vai dar o que é menos 1. Vimos que esses números, que quando nós multiplicamos o menos 2 vezes o 3 dá menos 6. E que menos 3 mais 2 dá o menos 1. Também poderemos usar esse método. Então, daqui já achamos a nossa solução. Só que esta aqui é uma equação quadrática. Se é uma equação quadrática, temos a solução aqui de menos o 3 e o 2. Então, aqui parábola virada para cima. Parte positiva é a parte negativa. Então, sendo assim, nosso domínio desse ponto, este ponto aqui nos interessa. Então, como é que nós vamos analisar esses pontos aqui? Lembra que nós temos esse gráfico, que nós denominamos o domínio da outra parte, em que nós tínhamos aqui o menos raiz quadrada de 6, e tínhamos o ponto referencial 0, onde nós tínhamos isso aqui levando para lá, também para esse ponto. Para cá, temos este ponto aqui, também que vai para esse lado. Então, nós tínhamos esse ponto aqui, intervalo aberto. Só que, o que acontece? Estamos a dizer que aqui temos todos os valores de menos o 3, de menos infinito até menos o 3. Menos o 3 significa que está mais ou menos nesse intervalo aqui. Neste ponto aqui, podemos dizer que nós temos aqui o menos 3. Então, se fazer menos 3, o intervalo está lá. E o intervalo é aberto deste gráfico nesse ponto. E o 2 está mais ou menos neste ponto aqui, antes do que do 6. Por quê? Porque o raiz quadrada de 6 dá 2 pontos alguma coisa. Então, aqui temos esse intervalo até este ponto lá. Então, o que nos indica isto aqui? Veja que, por exemplo, o menos 3 encontra-se dentro do domínio, enquanto que o 2 está fora do que do domínio. Então, a parte que nos interessa mais é esta parte aqui que intercepta este ponto aqui, porque se encontra dentro do domínio da nossa expressão do logaritmo, enquanto que o 2 aqui está fora do logaritmo. Está fora do domínio. Então, se está fora do domínio, essa parte aqui não nos interessa. Essa parte que nos interessa. Só que o que acontece? O primeiro valor sempre é que interessa quando for a estudar a parte do intervalo, quando tu tens o domínio. Então, significa que isto aqui vem de menos infinito até menos 3, intervalo aberto. Em outras palavras, estamos a dizer que o x tem que ser menor que menos o 3. Então, daqui, nós verificamos isto e ficamos com a alternativa A. O domínio da existência da função f de x igual a módulo de x mais 2. Então, aqui, para encontrar esse tipo de domínio, é muito simples. Esta aqui é uma expressão modular. Quando se tem uma expressão modular e que tu tenhas uma variável e pede para achar o domínio, a ideia primeiro tens que calcular os zeros da função. Então, imaginemos uma expressão tipo f de x é igual, por exemplo, a módulo de x mais 1 mais 2. É um exemplo qualquer. Então, nessa expressão, primeiro, nós temos que achar o zero da função. Para nós acharmos o zero da função, estamos a dizer que o f de x é igual ao que é a zero. Então, fico com o módulo f de x igual a zero. Então, no zero da função, o módulo desaparece. Significa que eu fico com x mais 1 mais 3 será igual ao que é a zero. Então, ou seja, mais 2. Nesse caso, que é esse 2. Então, x mais 3 será igual a zero. Positivo passa para cá fica negativo. Então, x aqui será igual ao que? A menos o 3. Então, o que acontece? O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha expressão f de x é igual ao valor encontrado daqui da solução. Tenho o x mais 1 mais 3 mais 2, né? Mais 1 mais 2, se o x for maior ou igual a menos o 3. Então, teremos menos x mais 1 mais 2
se o x for menor que menos 3. Então, vamos lá analisar uma coisa. Estamos a dizer que essa condição se for maior ou igual. Por quê? Porque vai ser um valor positivo. Esse não é negativo. Eu posso fazer a distribuição aqui, nessa expressão, e que aqui ficaria com x mais 3. Se o x for maior ou igual a menos 3, fico com menos x menos o 3, se o x for menor que menos o 3. Não, em todas as coordenadas, quando te pedem para você achar o domínio de existência de uma função modular, sempre passas às vezes, faças o domínio primeiro, depois do domínio, tu colocas esta condição da definição do módulo. Então, sendo assim, acredito que já é muito fácil resolver o exercício 7. Porque temos f de x igual a módulo de x mais o 2. Então, tendo esta expressão, mesma coisa. Primeiro, o zero da função. O zero da função, estamos a dizer que o f de x é igual a zero. Então, logo aqui ficou o módulo de x mais 2 será igual a zero. E este módulo aqui desaparece. Então, x mais 2 será igual a zero. E o x será igual a menos o 2. Tendo o x igual a menos o 2, ficamos com f de x será igual a x mais 2 positivo se o x for maior ou igual a menos o 2. Então, temos o menos x mais 2 se o x for menor que o menos o 2. Este valor aqui é o valor da solução que nós encontramos no zero da função. Então, analisando nas alternativas, temos a alternativa mais ideal, que eu posso colocar aqui também, a alternativa D. Por quê? Porque por mais que tenham falhado aqui na parte da descrição do sinal, esta alternativa bate um pouquinho com a alternativa D. Então, mais viável, para não deixar em branco, é colocar a alternativa D. 8. Qual é a simplificação da expressão A implica negação de B ou negação de C? Então, para nós conseguirmos analisar essas expressões, vos aconselho a estudar sobre preposições. Ao estudar sobre preposições, lá vão encontrar coisas detalhadas da diferença de implicação, equivalência ou e, que nós chamamos de conjunção, de junção. Então, aqui o que vamos fazer? Primeiro, estamos a dizer que o A implica o menos o B. Ou seja, o A implica a negação de B. Então, estamos a dizer que o A é que está a influenciar na parte de B. Então, o que vai mudar esta parte aqui e isto aqui vai manter. Então, se estamos a dizer que o A, se for a implicar B, isto aqui será igual, ou seja, fixa na mente. A que implica B, isto aqui é igual à negação de A ou o B. Então, o que vai interferir aqui é que o A é que está a implicar na parte do que é de B. Então, aqui ficou negação de A ou negação de B que vai manter. Então, nesta parte aqui temos o negação de C. Então, o que vamos fazer? Nesta parte aqui eu posso colocar evidência negação. Então, ficou negação de A. Quando eu estou a negar um O, transforma-se num I. Por quê? Porque eu estou a colocar em evidência negação. Então, fico com I, B ou negação de C. Esta negação aqui não influencia nesta expressão. Logo, observando essa alternativa dessa expressão, ficaremos com a alternativa A. 9. A negação da proposição. Temos todos os x pertencentes aos números inteiros, tal que o x mais 1 seja menor ou igual a x. Então, nós temos aqui todos os x pertencentes aos números inteiros, tal que o x mais 1 seja menor ou igual ao que a x. Como é que é analisado este ponto? A negação de todos indica uma existência. Então, existe um x pertencente a z, tal que o x mais 1, ao invés de ser menor ou igual, ou seja, negação de menor ou igual, transforma-se no maior. Então, fica maior que o quê? Que o x. Então, uma das coisas ou dos pontos que você tem que fixar é, quando tu queres negar o maior ou igual, a negação é menor. Quando tu queres negar menor ou igual, a negação é maior. Quando tu queres negar a igualdade, significa que é diferente e vice-versa. Se você quer negar o menor, é maior ou igual. Se tu queres negar o maior, menor ou igual. Se você quer negar a igualdade, colocas diferente. Então, é só fixar isso aqui na mente. Então, logo aqui, a alternativa, que estamos a dizer que existe pelo menos número pertencente a z, tal que o x mais 1 seja maior que 0, seja maior que x
é a alternativa C. Sendo P que implica que uma proposição falsa. Estamos a dizer que o P implica que é uma proposição falsa. Sendo que o P implica que é uma proposição falsa. Então, logo isso aqui é igual a falso. Depois vamos analisar um dos pontos. Quais são os valores lógicos da proposição? No I, tenho negação de P e Q. E o 2.2, tenho negação de P equivalente à negação de P ou Q. Então, vamos analisar um ponto muito interessante. Numa implicação, se eu tenho uma verdade e uma falsa, significa que transforma-se numa falsidade. Então, estou a considerar que o meu P é verdadeira e o meu Q é falso, né? Então, se eu estou a dizer isso aqui, estou a dizer que se eu tenho negação de uma verdade, terei a coisa falsa. E se eu tenho uma negação de uma coisa falsa, terá algo verdadeiro. Porque por negação de algo falso, negação de falso é verdade, negação de verdade é falso e vice-versa. Então, sendo assim, significa o que é que eu for analisar cada ponto. No ponto 1, eu tenho negação de P e Q. Vamos lá ver uma coisa. Se eu estou a dizer que se eu tenho negação de P, eu tenho falso. Significa que aqui eu tenho falso e estamos a dizer que é Q. O Q também é falso. Tenho falso. Então, isto aqui é I. Duas proporções. Quando ambas são falsas, significa que o produto será falso. Voltamos a considerar, estudar sobre preposições. Tem uma tabela muito importante mesmo, são preposições. Então, no último exercício, tenho negação de P. Negação de P, estou a dizer que é falso. Então, logo aqui eu tenho falso que equivale. Negação de P também é falso ou que é falso. Então, logo aqui vamos dizer o quê? Tenho falso equivale. F ou F torna-se algo falso. Então, tenho aqui o F. Então, se eu tenho na equivalência duas proporções quando são falsas, esse aqui tem o mesmo valor lógico. Ou seja, numa proporção de equivalência, quando ambas proporções têm o mesmo valor lógico, significa que sempre vai ser verdade. Se eu tenho V e V é verdade, F também transforma-se numa verdade. Então, logo, digo que aqui a minha primeira expressão, o I, é falsa, expressão falsa, e esta expressão aqui é uma expressão verdadeira. Então, logo aqui, tenho falsa e verdadeira. Fico com a alternativa C. Para o exercício 11, diz que o coeficiente da divisão do polinômio P de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 por x mais 1 é. Ok, é o coeficiente do polinômio. Aqui a regra que você pode aplicar de Ruffini, ou seja, a regra de polinômio, é individualismo. Aqui tem duas maneiras de resolver. Uma vez que nós só queremos o coeficiente deste polinômio por x mais 1. Então aqui nós verificamos os expoentes. Tenho 3, 2, 1 e 0. Significa que se nós verificamos os expoentes, está tudo bem. Imagina, por exemplo, no caso de você ter um polinômio em que tenhas o x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1. Este polinômio está completo? Não. Como é que verificamos? De 4 passamos para 2. Não. Tem que ser 4, 3, depois 2, depois de encontrar 1. Isto aqui é 0. Então, significa que para completar o polinômio, íamos colocar x elevado a 4 mais 0x ao cubo. Nós só colocamos isso aqui para conseguir complementar o polinômio. Aqui eu fico com 2x ao quadrado mais 0x mais 1. Então, colocamos isso aqui para complementar o polinômio. Agora, ora, vejamos. Tenho 4, 3, 2, 1 e 0. Então, esse polinômio está good. Logo, pegamos esta expressão aqui. Ficamos com x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Então, dizer por x mais 1. Então, o valor que nós escolhemos aqui, queremos o coeficiente, porque aqui ficamos com o coeficiente, aqui temos o resto. Não, o que acontece aqui? Temos o x ao cubo. A ideia é observar nesse foco. Se eu aqui tenho x ao cubo, enquanto aqui eu tenho x. Para o x ao cubo, significa que falta x ao
quadrado. Então, tenho x ao quadrado. Esse x ao quadrado multiplica por x. Tenho x ao cubo. Esse x ao quadrado multiplica por 1. Tenho mais x ao quadrado. Daqui menos aqui. Esse menos aqui já é o menos da fórmula. Considera como uma propriedade menos da fórmula. Então, menos x ao quadrado é menos x ao cubo. Menos x ao cubo dá 0. Menos e mais dá menos. Menos x ao quadrado mais x ao quadrado de simetria também dá 0. Vou ficar aqui com x mais 1. Dá para continuar? Vamos ver. Aqui eu tenho x. Se eu tenho x, aqui eu tenho x, só posso aqui fazer somatório com mais 1. Porque 1 vezes x dá x, 1 vezes 1 dá 1. Colocação negativo. Menos e menos dá 0. Menos e mais dá menos. Com este mais, ficamos com 0. Então, significa que o resto é 0 e o nosso coeficiente de x é igual a x ao quadrado mais 1. Este aqui é o primeiro método, a primeira forma de fazer. A segunda fórmula, nós pegamos este polinômio de x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. E primeiro também temos que pegar o x mais 1 e igualamos a 0. Positivo para cá fica negativo. Então logo fico com x será igual a menos 1. Então daqui fico com o quê? Abaixo 1. Vou abaixar também aqui o 1. Vou abaixar também aqui o 1 e o 1. Então logo aqui faço uma tabelinha básica. Estes são os valores que eu estou a abaixar daqui. Eu tenho aqui o 1. Tenho aqui o 1. Tenho aqui o 1. Eu também tenho aqui o 1. Se aqui, por exemplo, tivesse 2x ao quadrado, eu ia colocar o 2 aqui. Então logo estamos a dizer que o x é igual a menos 1. Coloco aqui. A ideia primeiro também é abaixar aqui o primeiro número. Este primeiro número é para simplificar com este aqui. 1 vezes menos 1 dá menos 1. E 1 menos 1, simetria, dá 0. E 0 vezes menos 1 dá 0. E 1 mais 1 mais 0. Aqui ficamos com 1. E 1 vezes menos 1, ficamos com menos 1. E 1 menos 1 dá 0. Logo, se eu estou a encontrar essa solução, significa que estou a reduzir o meu polinômio do terceiro grau para o segundo grau. Logo aqui fico com x ao quadrado mais 1. Então, também aqui pode ser usado este método. Então, logo aqui ficamos com a alternativa B. Para o exercício 12, então dizer que o valor numérico do determinante, este aqui é a regra de Cramer. Então, a regra de Cramer também pode usar várias maneiras de resolver. Se você ter moral, pode resolver usando delta e tudo mais. Então, aqui fico com 3, tenho 1, 0, menos 1, 2, menos o 3, menos o 1, menos o 1. Está fora, mas ok, está bem, não tem problema. Então, este aqui tem que estar aqui. Este 1 também tem que estar aqui. A ideia é, primeiro, vou manter esta parte aqui. Vou fechar esses pontos. Então, significa que isto multiplica isso, isso multiplica isso. Então, aqui fico com 3 vezes menos 1 vezes menos 1. E aqui ficamos com menos da fórmula. 2 vezes menos 1. Terminou. A seguir, vou para 1. A ideia é positivo, negativo, positivo. Esse positivo significa que aqui, nessa parte, a condição é positiva. Na segunda parte, a condição é negativa. Então, coloco aqui menos 1, que é este número. O mesmo procedimento que vai acontecer no 3 é que vou fechar esse ponto aqui e aqui. Resto com 0 e menos 1, 2 e o menos 3. Então, 1 vezes 0 vezes menos o 1 é menos o 2 vezes menos o 3. Então, logo aqui, o último é 1. Então, significa que vou dizer que o mais 1 vezes. Vou fechar este ponto. Logo aqui fico com 0 vezes menos 1 menos 1 vezes menos o 3. Então, aqui pode-se dizer que fico com 3 vezes menos dá mais, menos e menos também dá mais. Então, ficamos com 1 mais 2, ficamos com 3. Menos 1, absorvente, sai, também aqui absorve, sai. Então, menos e menos, ficamos com mais, que ficamos com 6, com esse negativo, ficamos aqui com menos o 6. Então, aqui também fico com menos e menos, dá mais, com esse menos aqui, fico com menos o 3. Então, logo aqui, posso ficar com este aqui não existe, este ponto, porque já foi deduzido, está aqui. Então, fico com 9, menos 9, isto aqui será igual a 0. Logo aqui, fico com a alternativa C.
A ordenada na origem da reta que passa pelos pontos, temos aqui os pontos. Então, querem a ordenada na origem. Então, aqui eu tenho os pontos do exercício 13A. 1, 2 e B. Tenho 2 e o menos 1. Então, nesses pontos aqui, eu tenho x1, y1, x2 e y2. Vou tentar apresentar isso aqui graficamente. Tenho o x e o y. E analisando um dos pontos, é que com esses pontos vocês vão perceber que nós podemos achar o valor do quê? Do b, de uma forma muito mais fácil. Então, aqui tenho os intervalos do x, tenho o 1 e o 2. Os de y, tenho aqui o 2 e aqui tenho o menos o 1. Então, estamos aqui quando x1 é 1, quando x1 é 1, o y1 é 2. Então, x1 é 1, y1 é 2. Quando x2 é 2, o y1 é menos 1. Então, significa que teremos o quê? Mais ou menos um gráfico desta natureza. Onde este aqui será o nosso valor do quê? O valor de b. Não, mas também nós podemos usar uma coisa. Sabemos que o y é igual ao declive da reta x mais o b. Então, o que nos tira a vantagem disso aí é que aqui tenho o ax mais b, que é igual ao que a y. Nós temos dois pontos, tenho o ponto A e o ponto B. Então, também fica ax mais b igual a y. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu x aqui é 1, fico com A mais b será igual a 2. Aqui o meu x é 2, fico com 2x menos o b, ou seja, mais o b, é igual a menos o 1. Esse menos 1 é o valor do que? Do y. Daqui eu posso fazer o que? Já é sistema de equação. Aqui eu posso usar método de substituição ou método de adição, dependendo da minha escola, é aleatório. Então aqui eu posso dizer o quê? Que o A será igual a 2 menos o B. Então significa que aqui no lugar de A fico com 2 menos o B. Fico com 2, separamos 2 menos o B, mais B será igual a menos o 1. Menos menos, desculpa, 2 vezes 2 dá 4, e 2 vezes menos B, menos 2B, mais B será igual a menos o 1. Daqui, menos 2B mais B, fico com menos o B, será igual a menos 1, menos 4, então, menos B será igual a menos o 5, então o B será igual a 5. Este aqui será o nosso valor de B. Também, se você for ver no gráfico, esse valor aqui passa do 3 e passa do que? De 4, mas imaginando. Então, aqui não existe uma alternativa correta. Não existe uma alternativa correta. No exame, colocar o que? Não sei, mas não existe uma alternativa correta. Talvez aqui terão colocar 5. Não se sabe, não vai influenciar ninguém. 14. Então, o coeficiente angular da reta tangente à curva f de x igual a x ao cubo mais 2x no ponto em que x igual a 1 é. Quando falamos de coeficiente da reta e dão este gráfico, depois dá um ponto, é somente aplicar a regra da primeira derivada. F de x é igual a x ao cubo mais 2x. Então, no ponto em que x seja igual ao que é 1. Então, aqui, minha primeira derivada vai ser igual, só baixar os expoente e diminuir uma casa. Tem uma videoaula que eu explico melhor sobre derivadas, caso seja iniciante. Então, fico com 3x ao quadrado mais o 2. Então, vou ficar com minha derivada, no ponto em que x seja igual a 1, será igual a 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2, que isto aqui será igual ao que? A 5. Então, este aqui é o coeficiente angular da tangente desta função no ponto em que x seja igual a 1. É a alternativa D. Para exercício 15. Então, qual é a medida do ângulo num ponto triangular? Nós temos a medida do ângulo num ponto triangular. Então, o que acontece? Nós temos aqui, sabemos que o somatório de todos os ângulos de amplitude não pode ser maior que 180. Então, significa que todo o somatório de todos os ângulos dos pontos, 3 pontos, tem que ser igual a 180. Este aqui é o nosso primeiro ponto. Então, para o exercício 15, eu tenho o 2 sobre 3x mais x menos o 100 mais alfa será igual a 180 graus. Só que o que acontece é que aqui nós temos esse ponto. Então, se temos esse ponto, não podemos deixar do lado. Este ângulo aqui é um ângulo raso. Então, quando eu tenho um ângulo raso, significa que o somatório destes dois aqui também tem que ser igual ao que? A 180. Também está bem nítido aí.
Então aqui fico com alfa mais 3x mais 5 sobre 2 é igual a 180. Nós pegamos este ponto, por quê? Porque aqui eu tenho duas incógnitas, tenho o x e o alfa. Então, daqui eu posso fazer o seguinte, maneira de deduzir já é individual e de resolver, porque isso aqui já é um sistema de equação, é um bicho de 7 cabeças. Então, aqui nós podemos fazer o seguinte, MMC aqui de 2 como sendo a primeira parte da amizade. E será MC de 2, aqui constitui uma vantagem? Sim. Então daqui podemos dizer o quê? Fico com 2 sobre 3x mais x. Esse senhor é negativo, passa para cá ficar positivo. Então, mais alfa será igual a 180 mais 100. Aqui fico com 2 alfa mais 3x mais 5 sobre 2 é igual a 180. Nesse sistema, fico com 2 sobre 3x mais alfa será igual a 280 sobre, tenho aqui 2 alfa mais 3x mais 5 será igual. Isto aqui passa para cá para simplificar. Então ficamos com 180 vezes o 2. Então aqui, pode dizer que ficamos com 2 sobre 3x mais x mais alfa será igual a 280. Positivo passa para cá ficar negativo. Isto aqui dá 360. Então fico com 2 alfa mais 3x é igual a 360 menos o 5. Então aqui teremos a seguinte expressão. Primeiro eu posso calcular também o MC deste ponto, caso eu queira. Por quê? Aqui posso ter MC aqui de 3, né? Por causa da variável x. Então 3 vezes 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5. Fico com 5 sobre 3x mais alfa será igual a 280. Então aqui fico com 2 alfa mais 3x será igual a 355. Então daqui posso isolar o alfa. Se ficar de alfa será igual a 280. Esse senhor é positivo, passa para cá, fica negativo, fica com menos 1 sobre 3x. Se for no lugar de alfa, eu vou substituir por esta expressão. Então aqui fico com duas vezes o 280 menos 5 sobre 3x mais 3x igual a 355. Então daqui posso dar continuidade neste ponto, não que seja muito difícil. 2 vezes 280 dá 560 menos 10 sobre 3x mais 3x que será igual a 355. Então daqui, esse senhor aqui é positivo, passa para cá fica negativo. Então menos 10x sobre 3 mais 3x será igual a 355 menos 560. Então, façamos isso aqui do que? De 3. Então 3 vezes 3 dá 9, menos 10 mais 9 dá menos 10 mais 9 dá menos 1 sobre 3x será igual a 355 menos 560, isso aqui dá menos 206. 5. Então x aqui será igual, fico esses sinais, fico com 205 vezes o 3. Então tendo este valor 205 menos 3, já posso vir substituir a minha expressão alfa. Porque eu disse que alfa é igual a 280 menos 5 sobre 3x. Então, no lugar de x, podemos substituir por essa expressão. Alfa será igual a 280 menos 5 sobre 3 vezes 205 vezes o 3. Então, ficamos 3 com 3. Alfa será igual a 280 menos 5 vezes o 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 0 dá 0. 2 fica com 2, aqui ficamos com 10. Então logo isto aqui, alfa será igual a menos 745 graus. Esse valor já deu 180, então logo se 180 nem vale a pena tentar calcular outra coisa. Não tem alternativa correta. 16. Então dizer que um paralelograma cujos ângulos agudos medem 45 gramas tem um comprimento dos lados 40 centímetros da base e 18 centímetros. Qual é a área do paralelogramo? Nós temos aqui um paralelogramo.
né? Paralelograma está mais ou menos assim, é muito bonito, é como uma espécie de um retângulo, né? Então, cuja o seu comprimento é de 40 centímetros. Se eu for a dividir isto aqui, vou ter aqui um ângulo de 45 graus, né? Então, o que acontece? Nós sabemos que a área é igual a base vezes a altura. Temos base vezes altura. Então, significa que nossa base é de 40 centímetros. Então, se eu tenho a base que é de 40 centímetros, então, aqui, para nós termos o valor da altura, a altura considera tipo a outra base vezes o seno de que é de θ. Então, aqui a altura será igual a 18 vezes seno de 45 graus. Então, a altura será igual a 18 vezes seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, aqui a altura será igual a 9 raiz quadrada de 2. Então, sendo assim, a área será igual a base vezes a altura. Então, será 9 raiz quadrada de 2 vezes 40. Então, a área será igual a 36 raiz quadrada que é de 2. Então, calculando isto aqui em centímetros, isto aqui temos em centímetros quadrados. Então, isto aqui vai dar um valor de 509,20 centímetros quadrados. Então, tendo este valor aqui, vemos que não temos alternativa correta. 17. Numa prova de natação, vão participar 7 nadadores que disputam as medalhas de ouro, prata e bronze. São 3 medalhas. De quantas formas diferentes se pode repetir esses três prêmios, não se admitindo repetição? Quando não se admite repetição, significa que, então, com este palpite, nós podemos perceber que se não admite repetição, estamos perante um arranjo, porque é uma ordem. Então, arranjo de NPAP é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Sendo que o n representa o número de participantes. São quantos? São 7 nadadores. O p representa as medalhas que vão receber ouro, prata e bronze. Então, fico aqui com 7 menos 3 fatorial. Então, aqui fico com 7 fatorial sobre 7 menos 3 dá 4 fatorial. Então, daqui podemos reduzir da seguinte maneira. Ficamos com 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Simplificamos isto. E aqui fico com 7 vezes o 30. Isto aqui será igual a 210. Então, aqui logo temos 210. Ok. De 10 operários vão ser escolhidos 5 para irem trabalhar para uma obra. Quantos grupos diferentes se podem formar? Isto aqui também perante uma combinação. São 10 operários que vão ser escolhidos de uma forma aleatória, né? 5 para irem trabalhar numa certa obra. Então, sendo assim, ficamos aqui com combinação de 10 por 5, que será igual a n fatorial de n menos p fatorial de p fatorial. A diferença que existe entre arranjo e combinação é que aqui na combinação nós multiplicamos também com o p fatorial. Fica com combinação de 10 por 5 será igual a 10 fatorial sobre 10 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Isto aqui será igual a 10 fatorial sobre 5 fatorial vezes 5 fatorial. Então, aqui fico com 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre. Aqui tenho 5 fatorial vezes tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial, vou simplificar. 4 vezes 2 dá 8. Simplifico. E o que posso simplificar mais? Isto com isto. Posso simplificar, vou restar o 3, porque 9 divide por 3. Isto também com isto posso simplificar, porque 10 divide por 5 também igual a 2. Então, logo aqui fico com 2 vezes o 3 vezes o 7. Então, logo, e também temos o 6 restante. Então, aqui fico com 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 6 dá 36, vezes o 7, isto aqui dá 252.
2. Então, este aqui será o valor desta combinação, 252. E ficamos com a alternativa A. O período da função é g de x igual a menos 2 cosseno de 3x menos π mais 1. Então, para achar o período trigonométrico é muito simples. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando pedem um período, não confundam com aquele período. Né? Somente quando você cria essas formas de uma maneira de dizer para não esquecerem mais a matéria. Então, o que acontece? Este valor aqui representa o valor do que é da amplitude. Então, o período nós tiramos a partir do que é desse ponto, mas sem contar com esta variável. Mas a forma do período, esta aqui, 2π sobre módulo do que? De k. O nosso k neste caso aqui é o 3, porque nos indica o período. Ou seja, esse 3 é o coeficiente angular neste ponto, mas uma vez que estamos a tratar de física, é o período. É do período. Então, ficamos com 2π sobre 3. Então, o período é 2 sobre 3π, que aqui é a alternativa C. O contradomínio da função. Para nós acharmos o contradomínio da função, primeiro vamos rever uma coisa básica. Né? Porque nós temos uma expressão de g de x igual a menos 2 cosseno de 3x menos o π mais 1. Nas funções trigonométricas, primeiro, este aí estou a aproveitar de dar mesmo uma aula como sendo bônus para quem mesmo está a acompanhar o vídeo. O que acontece? Se eu quero contradomínio de uma expressão, nós sabemos que nós temos uma circunferência, né? Em que nesta circunferência nós temos os limites da função trigonométrica de menos 1, menos 1 e o 1. Né? Este aqui é o nosso limite do nosso gráfico. O que acontece neste ponto? Geralmente o contradomínio nós temos que analisamos na parte do eixo y. Aqui nós temos o eixo x. Só que quem comanda aqui no eixo y é o seno de alfa. E quem comanda no ponto x é o cosseno do que é de alfa. Então, se o cosseno de alfa comanda neste ponto e o seno de alfa comanda neste ponto, sendo que o nosso limite é de menos 1 e 1, significa que o cosseno de alfa está neste intervalo de menos 1 e o 1, e o seno de alfa está no intervalo de 1 e o menos o 1. Então, o que acontece nesses pontos? Está-me a tentar dizer o quê? Que nós queremos achar o contradomínio. Então, sempre quando pedem o contradomínio desta função, de outras palavras, pode ser escrito dessa maneira, de menos 1 até 1, que é o limite máximo dos pontos. Então, este aqui é o contradomínio dessa função apenas quando dá uma função f de x igual, por exemplo, a seno de x, ou o f de x igual a cosseno de x, ou seja, cosseno de alfa. Então, o contradomínio dessa função seria esta expressão. Seria este aqui, contradomínio igual, ou seja, contradomínio implica intervalo fechado de menos 1 até 1 intervalo fechado. Só que já também existe contradomínio de umas expressões que parecem estranhas, mas na verdade não são estranhas. Uma função em que y seja igual a seno de ax mais b por b, ou o y igual a amplitude vezes cosseno de ax mais b mais o b. Então, o que nos interessa aqui nesses pontos? Nós temos que, para esses intervalos, aqui tem que ser menor ou igual, também aqui, menor ou igual, uma vez que estamos com intervalos fechados aqui neste ponto. Então, o que está a dizer o quê? Aqui o que nos interessa mais para fazer o estudo de contradomínio nesses pontos, este valor daqui da amplitude e o contradomínio de uma função simples somado com o quê? Com b. Então, estou a dizer que o contradomínio da função será igual a vezes o contradomínio de menos 1 e o 1 mais o que? Mais o b. Fixar esta fórmula na mente para você estudar o contradomínio dessas funções. Então, aqui está a tentar dizer o quê? Estou a tentar dizer que imagina uma função, por exemplo, de y igual a 4 seno de 2x mais 1 mais 7. Eu quero fazer o contradomínio dessa função.
Então, o contradomínio dessa função será igual a... O meu valor de A é amplitude, será 4 vezes o contradomínio de menos 1 até 1 mais o 7. Então, o contradomínio da função será igual a 4 vezes menos 1. Aqui ficamos com menos 4. E depois fico com 4 vezes o 4, fico com 4 mais o 7. Então, aqui fico com o quê? Menos 7 mais 4, ou seja, menos 4 mais 7 vai dar o 3. E aqui ficamos com 4 mais 7, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ficamos com 11. Então, aqui, neste intervalo, como é que eu ia representar de acordo com este meu intervalo? Aqui diria que o y, que é o contradomínio, encontra-se nesse intervalo de 3 até 11, o menor para o maior. Este aqui será o contradomínio. Então, sempre quando pede um contradomínio desse tipo de expressões, é muito simples. Então, logo, na nossa expressão aqui dada, do exercício 20, acredito que agora já é fácil de resolver. Tenho g de x é igual a menos 2 cosseno de 3x menos o π mais 1. Valor da amplitude, valor do que? De B. Então, estou a dizer que o contradomínio dessa função será igual a amplitude vezes o contradomínio, dado uma expressão simples, mais o valor do que? De B. Então, o contradomínio da função será igual a menos 2 vezes menos 1 e 1 mais 1. Então, o contradomínio da função será igual a menos 2 vezes menos 1 dá 2. Menos 2 vezes o 1 dá menos 2 mais o 1. Então, o contradomínio da função será igual a 2 mais 1 dá 3. Menos 2 vezes... Ou seja, menos 2 mais 1 dá menos 1. Mas sempre quando nós já sabemos que começamos com o menor para o maior. Então aqui, como colocamos menos 1 e o 3. Então nessa solução, estamos em contradomínio. Então nesse intervalo de menos 1 até 3. Então o x é maior ou igual a menos 1 e o x é menor ou igual a 3. Então daqui é só desfrutar das alternativas, que ficaremos com a alternativa A. 21. A expressão cosseno de 270 menos seno de 330 sobre menos tangente de 315. Aqui vos aconselho seja a dominar um ciclo trigonométrico. Se você dominar o ciclo trigonométrico, nada disto aqui vai custar. E vou gravar uma videoaula explicando somente sobre o ciclo trigonométrico para você dominar todos os ângulos em qualquer ponto. Por quê? Porque basta você dominar isso aí. Acredito que esses pontos aqui é muito fácil achar mesmo naquele ciclo trigonométrico, o intervalo de 0 graus Celsius até 90 não graus Celsius, de 0 graus até 90 graus. Acho que gosto da temperatura, deve estar muito quente hoje. Então aqui o cosseno de 270 é 0. O seno de 330 é menos 1 sobre 2. E o tangente de 315 é 1, então aqui ficamos com menos 1. Então logo aqui isto aqui simplificamos isto. Ficamos com menos 1 sobre 2. Te prometo, basta dominar o trigonométrico, isto aqui não vai ter nada de especial. Até você vai ficar feliz quando tirar esse tipo de exercício. Então aqui ficamos com a alternativa B. Temos a solução da equação de tangente de x maior que 1. Vamos analisar uma coisa também. Vou aproveitar aqui e dar uma breve explicação, de modo que quando tu encontras um exercício diferente deste exercício, mas que seja similar, para não ter que sofrer muito ao resolver. Então, imaginemos uma expressão de tangente de x que seja maior que k. Nós temos aqui o nosso ciclo trigonométrico. Que é este ponto. Estamos a trabalhar com tangente. Se estamos a trabalhar com tangente, significa que estamos a analisar este ponto aqui. Temos a analisar este ponto. Se estamos a analisar este ponto de uma forma detalhada, significa que neste ponto existe um ponto que sai aqui, que forma um ângulo neste ponto aqui, para se interceptar neste ponto. Então, daqui, se nós conseguirmos ver, existe, ou seja, encontramos este arco. Então, se nós estamos a encontrar este arco, lembrando que o limite máximo aqui é de menos 1 e o menos o 1. Então, se eu for esticar esta parte para a parte de baixo,
este ângulo não se difere deste ângulo. Este outro ponto aqui não se difere deste ponto daqui de cima. Então, estou a dizer que aqui eu tenho o K. Qualquer K que eu estou a estipular como sendo o valor de tangente de x tem que ser maior que o quê? Que o K. Estou a dizer que o tangente tem que ser maior em relação a este intervalo. Aqui. Se o tangente está maior tipo nesse intervalo, enquanto aqui eu tenho um ângulo que tem o tangente de x que é maior que o K, estou a tentar analisar um dos pontos, que é o ponto do K, e na ponto tipo horizontal que estou a revisar o ponto que é x. Então, pode dizer que o tangente de x é maior que o K, então logo o tangente de x é maior que o tangente do que de alfa. Esta aqui é a expressão geral da solução. E a solução é apresentada do que? É alfa mais 2π K menor que x menor que π sobre 2 mais 2 Kπ. Então, esta aqui é a nossa solução. Então, sendo assim, existem casos também que vocês podem encontrar esse tipo de solução, mas também não é muito difícil de fixar, em que podemos encontrar π mais alfa mais 2πk nesse intervalo de x de 3π sobre 2 mais 2πk, mas o mais usado é esta primeira fórmula aqui. Então, tendo esta fórmula é muito simples. Vamos lá analisar uma coisa para vocês compreenderem o que eu estou a tentar dizer aqui. Imaginemos que eu tenho uma expressão do tipo tangente de x seja maior que raiz quadrada de 3. Desculpa dar aulas aqui, mas no sentido para vocês não esquecerem mais. Então, eu sei que um ângulo para ser raiz quadrada de 3 significa que tem que ser tangente de 60 graus, que é igual a raiz quadrada de 3. Então, estou a dizer que tangente de x será maior que tangente de 60 graus. Então, sendo assim, daqui é muito mais simples. O que é 60 graus? Né? 60 graus nós sabemos que é π sobre 3. Então, estou a dizer que 60 graus que corresponde a π sobre 3 radianos. Então, daqui a minha solução seria π sobre 3 mais 2π K nesse intervalo de π sobre 2 mais 2π K. O valor que mais interessa é este aqui do ângulo. Então, aqui no exercício eu tenho tangente de x que seja maior que o que é que 1. Então, estou a dizer que o tangente de 45 graus é igual ao que? A 1. Se o tangente de 45 graus é igual a 1, significa o quê? Que tenho tangente de x maior que tangente de 45 graus. Então, 45 graus, eu sei que é π sobre 4 rádio. Então, aqui fico com π sobre 4 mais 2πk nesse intervalo de π sobre 2 mais 2πk. Então, analisando os pontos, o ponto que nos interessa mais é este aqui. Aqui tenho 2πk. Significa que fico a alternativa D. Para o exercício 23, diz que a soma dos termos consecutivos da seção 2, 5, 8 e 11 é. Então, nós estamos a analisar a soma dos termos dessa seção. Primeiro teremos que descobrir que tipo de progressão é. Se é uma progressão aritmétrica ou geométrica. Pois, se é uma progressão aritmétrica, tem sua forma. Se é uma progressão geométrica, também tem a sua forma. Nos dados temos o valor de n, que é 10. Depois temos o 2, 5, 8 e 11. Então, a diferença, primeiro, estou aqui para verificar se é uma progressão, se é uma APG. Então, 11 menos 8 dá 3, 8 menos 5 dá 3, 5 menos 2 também dá 3. Uma vez que a diferença é a mesma, o D é igual a 3. Então, trata-se de uma progressão aritmética. Então, se trata-se de uma progressão aritmética, o meu primeiro valor é o valor de A1, que é igual a 2. Então, a soma, temos o n sobre 2 de 2 vezes A1 mais n menos 1 vezes o D. Assim como temos esta forma da soma, n sobre 2, A1 mais A n. Mas isso aqui quando já dá um tipo de termo geral, ou seja, o último valor do termo geral. Então, aqui fico com soma de 10 termos, será igual a 10 sobre 2, 2 vezes o A1, que é 2, mais 10 menos 1, vezes
ou a diferença aqui é de 3. Então, a soma dos 10 termos será igual a 10 sobre 2 dá 5 vezes 2 vezes 2 dá 4 e 10 menos 1 dá 9 vezes o 3. Então, a soma dos 10 termos será igual a 5 vezes 4. 9 vezes 3 dá 27. Então, se dá 27, 27 mais 4 dá 31. E 31 vezes o 5 dá 155. Então, esta aqui seria a soma desses termos, que é a alternativa C. A sequência x ao quadrado, x mais 2 ao quadrado, x mais 3, é uma progressão aritmétrica. A sequência correspondente é... Então, aqui nós temos que analisar uns pontos muito importantes. Nós temos aqui nossa sequência de x ao quadrado, de x mais 2 ao quadrado e de x mais 3 ao quadrado. Aqui eu vou usar método de tentativas. Por quê? O que vai me definir ou vai me demonstrar que este aqui pertence a este tipo de progressão aritmétrica é de analisar primeiro. Estamos aqui que eu tenho 1, 9 e 17. Então, se o meu primeiro termo, que é o meu alerta, será o valor do que é de x. Se eu substituir aqui, por exemplo, por x1, terei 1 ao quadrado, que dá 1. Está tudo bem. Então, significa que aqui também o valor de x é 1. Fico com 1 mais 2, que vai dar 3. 3 ao quadrado dá o quê? Dá 9. Daí está tudo bem. 1 mais 4 dá 10. 1 mais 4 dá 4. 1 mais 3 dá 4. E 4 ao quadrado dá 16. 16 diferente de 17. Logo, essa alternativa não está correta. Para B, faço a mesma coisa. Então, tenho 1 sobre 2 ao quadrado. Estou a considerar 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que será 1 sobre 2 elevado a 2. Então, a seguir, eu tenho aqui o x mais 2 ao quadrado, que será igual a 1 sobre 2 mais 2 ao quadrado. MMC aqui do quê? De 2, para ter o mesmo denominador. Então, se eu tenho MMC de 2, fico com 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 dá 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Fica 25 sobre 2 elevado a 2. A última parte eu tenho x mais 3. Então, terei 1 sobre 2 mais 3 ao quadrado. Então, façamos isso aqui de 2. 2 ao quadrado dá 6, mais 1 dá 7. Fico com 7 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que dá 49 sobre 2 ao quadrado. Então, significa que essa sucessão está mais ou menos assim. 25, 2 ao quadrado e 49, 2 ao quadrado. Então, esta aqui será uma sucessão correta, né? Só tirando algumas alterações aqui, mas eu ficaria com a alternativa D, né? Porque aqui eu tenho 2 ao quadrado, vai ser 1 sobre 4, 25 sobre 4 e 49 sobre 4. Aqui fico com a alternativa D, de Deus. Para o exercício 25, diz que limite de n quando tende para o infinito. Esse tipo de indeterminação é uma indeterminação de infinito sobre infinito, desde que tenha um numerador e um denominador. A indeterminação é de infinito sobre infinito. Nesse tipo de limites, é um limite em que tiramos o limite do maior expoente no numerador e tiramos o limite do maior expoente no denominador. O que eu posso aconselhar a todos é verem a videoaula que eu explico sobre limites. Há de ver que isto aqui é muito moleza. Tem coisas no exame que são bônus que você não pode errar nem sequer um pouco, meu amigo. Não pode errar um pouco, nem sequer um pouco. Então, esta indeterminação é de infinito sobre infinito. Agora, como tirar o limite de maior expoente nesse tipo de limites? Muito simples. Limite infinito. Aqui eu posso... Talvez isso aqui é um caso notável. Nesse caso notável, eu teria que dançar muito, né? Ou fazer disposição. Então, primeiro, o que vai me interessar é a parte que está dentro de parênteses. Entre 6n e 5, o que é o limite de maior expoente? É o 6n, por causa dessa variável n, porque diz que tende para o infinito. Então, fico com 6 vezes o n, isto tudo está elevado a 2, vezes essa parte aqui entre o n e o 2 é o n. Fico com n elevado a 3. No denominador, fico com n ao quadrado vezes 3n ao cubo. Então, daqui, fico com o limite de n quando tende para o infinito. Fico com 6
ao quadrado dá 36 vezes n ao quadrado vezes n ao cubo sobre 3 vezes n ao quadrado vezes n ao cubo. Esse 3, esse 3. Então, simplifico. Aqui fico com 36 sobre 3, que isto aqui será igual a 12. Então, este limite é igual a 12. Veja que não tem bicho de 7 cabeças aqui. Então, 12. Passamos para o exercício 26. Aqui. Temos o limite de x quando tende para 2, de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Então, estes limites são limites laterais, esses limites de uma função. Então, nesse tipo de limite de uma função, também é muito moleza. Quando a inclinação é de 0 sobre 0, é só aplicar a regra da derivada. Então, eu aconselho a assistirem uma videoaula sobre este tipo de aulas. Então, aqui fico com 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4 dá 0 sobre 0. Olha, jeito que é de fazer em segundos. X quando para 2, x ao quadrado dá 2x e o menos 4 dá 0. E aqui fico com 1. Isto aqui fico com 2 vezes 2. Isto aqui será igual ao que? A 4. Eu nem demorei. Por quê? Porque usei a regra da derivada por ser uma inclinação de 0 sobre 0. Então, se você curtir videoaulas sobre derivadas, esse tipo de limites que eu apliquei aqui, vai ficar bara. Na verdade já é bara, porque já deste um ponto, um passo. 27. Então digo que o valor de k para que a função tenha essa função f de x seja contínua. Então, para que uma função seja contínua, é necessário que esta parte seja igual a esta parte, para que seja contínua. Então, se for descontínua, vai ser diferente. Então, sendo assim, colocamos limite de x quando tende para 2, de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos o 4 tem que ser igual a limite de x quando tende para 2 de 3k mais o 2. Então, primeiro posso calcular este limite de forma separada. Então, tenho o limite de x quando tende para 2, fico com 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2 sobre 2 ao quadrado menos o 4. Então, 2 ao quadrado fico com 4. 4 mais 2 dá 6. Menos 6 dá 0. Aqui também tenho 0. Daqui eu posso aplicar a regra da derivada, onde fico com 2x menos o 3 sobre 2x. Daqui será igual. 2 vezes o 2 dá 4 menos o 3 sobre 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui eu tenho 1 sobre 4. Então, daqui eu posso dizer que aqui 1 sobre 4 é igual ao limite de x quando tende para 2 de 3k mais o 2. Então, logo 3k mais o 2 será igual a 1 sobre 4. Positivo passo para cá fica negativo. Então, fico com 3k será igual a 1 sobre 4 menos o 2. Aqui faremos de 4. 3k será igual a 1 sobre 4 menos 8 sobre 4. Então, 3k será igual a 1 menos 8 dá menos 7 sobre 4. Mantemos em evidências bases. Então, logo o k será igual a menos 7 sobre 4 vezes o 3. E o k será igual a menos 7 sobre 12. Então, logo ficamos com menos 7 sobre 12. Ficamos com a alternativa A. Para o exercício 28, diz que a derivada da função f de x é igual a raiz de 8 mais x. Esse tipo de derivadas é muito simples, f de x é igual a raiz de 8 mais x. Então, o que vamos fazer aqui? Aplicamos essa regra aqui, que é igual a raiz quadrada de a, que isto aqui será igual a 1 sobre, aqui coloco n raiz quadrada de n de a e depois vezes a derivada. Então, aqui fico com o quê? Significa de que o n aqui é ao quadrado. Então, fica com a derivada dessa função será igual a 1 sobre, para mim é 2, fico com 2 raiz quadrada, 2 é ao quadrado de 8 mais x vezes 8
mais x derivada. Então aqui fica com f derivada de x será igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de 8 mais x vezes 1. Então logo, esta aqui é a minha expressão de derivada. 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Ficamos com a alternativa B. A derivada da fração. Também aqui não é muito difícil. Então temos no exercício 29 g de x é igual a seno de 2x menos cosseno de 3x. Então, a derivada disso aqui é muito simples. Se eu tenho uma função g de x igual a seno de ax, significa que a minha derivada dessa expressão é ax derivada, e derivada de seno é cosseno de ax. Isto aqui será g derivada de x será igual a cosseno de ax. Se for uma expressão g de x igual a cosseno de ax, então significa que o g derivada de x será igual a ax. Derivada de cosseno é menos seno de ax. Então logo g de x derivada igual a menos a seno de ax. Então o que vamos aplicar aqui são essas propriedades. Simples, né? Então logo g derivada de x será igual a 2x derivada. Está aqui, derivada de seno é cosseno de x, é cosseno de 2x aqui. Então menos 3x derivada. Derivada de cosseno é menos, então ficamos com menos seno de 3x. Então g derivada de x será igual a 2 cosseno de 2x, e derivada de 3x ficamos com menos 3. Com esse menos ficamos com mais seno de 3x. Temos esta expressão da derivada. Temos a expressão da derivada, é só escolher a gingar que ficamos com a alternativa D de Deus. Até a próxima aula para explicar esta parte aqui de gráfico, porque é muito interessante. Prefiro deixar isso aqui enquanto somente está muito fresca para eu explicar melhor isto aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Obrigado, até a próxima videoaula.